Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. HGRU11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo de tijolo, é um fundo híbrido de tijolos. Ele foi lançado no mês 7 de 2018, é um fundo de base 100, a Credit Suisse, a mesma gestora lá do HGLG, é a gestora, né? Mandato Renda, e ele tem uma negociação diária muito boa, ele negocia 3 milhões e 700 mil por dia, uma altíssima liquidez. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 2,09% e ele conta atualmente com mais de 18 milhões e 400 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 1,07, o que indica 7% mais caro do que ele vale. Atualmente, o que significa esse 7% de ágio? Ele está valendo 2 bilhões 188 milhões, só que o mercado está aceitando pagar 2 bilhões 349 milhões. Então ele é um fundo de base 100 e hoje a cota vale 118. E aí volta e meia as pessoas me perguntam: Amu, fundo de tijolo recompõe a inflação? Não necessariamente. Esse fundo ele é de 2018, então 2019, 20, 21, vamos pôr logo o ano 2022. Se a gente pegar uma inflação média, tá? Média, não que deu isso, a gente sabe que nos últimos anos a inflação foi disparada, mas a inflação média no Brasil ela é de 6%. Não é assim que faz as contas, tá? Mas 4 anos a 6%, 24%. Ou seja, esse fundo deveria ter recomposto a inflação a 124 na sua cota. Num comentário, um rapaz me perguntou: Amu, desculpa a minha ignorância, mas por que você fala que o fundo de tijolo ele deveria recompor a inflação na cota? Imaginemos o seguinte, gente, fundo de tijolo é como se fosse um aluguel. Vamos supor que você compre uma casa e coloque essa casa para alugar. De tempo em tempo, o aluguel ele vai sendo reajustado para cima. Sim ou não? Geralmente é isso que se busca. Ora, e o valor do imóvel também, com o tempo, ele não deve ser reajustado para cima? Esse é o ponto. Então, essa cota aqui ter saído de 100 e hoje valer 118, significa que pelo menos parte da inflação ele conseguiu recompor no valor dos imóveis. Significa que os imóveis que ele tem no seu patrimônio valorizaram. E aí que está a grande jogada. Tem alguns fundos imobiliários que não conseguem valorizar a cota. E aí de duas uma. Ou o fundo comprou o imóvel caro, com os preços já superfaturado, que em muitos casos acontece, tá? Ou o imóvel é muito ruim. Porque também o imóvel ele vai valer aquilo que ele consegue gerar. Então, se às vezes ele tem muita vacância, se a região é ruim, ele não tem muita perspectiva de gerar renda, o valor do imóvel vai ficar estabilizado até abaixar, né? Então, esses são alguns pontos de atenção. Então, o fundo é de base 100. Hoje, ele está valendo 118 e o mercado está aceitando pagar já 127. Tendo agosto como referência, ele conta ali com mais de 183 mil cotistas. Nesse próximo slide, a gente vê as negociações do fundo. Então, atualmente 127, mínima de 103 e máxima de 128. Ou seja, ele está bem próximo da máxima histórica no último ano, né? Ele já teve um valor maior. Então, vamos traçar aqui a linha do 100, mas também vamos traçar a linha hoje do 118. Mais ou menos por aqui. Por que eu quero mostrar esse valor para vocês? Esse fundo, provavelmente, ele nasceu a 100. Então, lá quando ele nasceu, ele chegou a ser negociado a 110. O ano de 2019 tem que se desconsiderar um pouco. Por quê? Durante o ano de 2019, houve muita euforia no mercado. Então, mesmo que esse fundo, dificilmente ele já estaria valendo R$ 118 lá. Vamos considerar que esse fundo passou a valer 118 mais ou menos aqui, ó. Seria o ano de 2021. Então, esse fundo devia estar valendo 100, um pouco mais de 100. Só que durante o ano de 2019, ele chegou a ser negociado acima de 110. No final de 2019, quando o mercado estava eufórico, ele chegou a atingir ali R$ 140. Veio a situação pandêmica, jogou as cotas do fundo para incríveis R$ 90 mais ou menos. Rapidamente ele se recupera e fica ali, acredito eu, tá próximo ao VP. E depois ele chega a ser negociado, na minha opinião, né? Aí sim, já em contexto, né? Que aqui seria a linha do VP atual do fundo. Chegou a ser negociado ali, ó, próximo de 130 durante um bom período. Durante o ano de 2021, entre março e maio, todo o mercado caiu. E com esse fundo não foi diferente. E ele chegou a despencar até esse patamar de R$ 103. Ora, as pessoas estão acostumadas com fundo imobiliário descontado. Sendo que bons fundos imobiliários de tijolos, geralmente eles orbitam acima do VP deles.
Porque já que o fundo é diversificado, é grande, tem qualidade, tem liquidez, tem tudo, as pessoas aceitam pagar mais nele. E aí não é que o dividendo é ruim, é que o dividendo começa a diminuir porque a pessoa começa a pagar mais valor, porque enxerga mais qualidade no fundo. Então, tendo em vista isso, o fundo aqui, apesar de alcançar 103, depois ele fica ali mais ou menos entre 108, mais ou menos entre 118, e de lá para cá você vê um fundo com altíssima recuperação, mais até do que vários outros fundos do setor de tijolos. Então, atualmente, ele está mais ou menos estabilizado nesse patamar aí de R$128. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. Essa interação de vocês aqui com o canal, ela é muito importante, tá? Porque ela ajuda o canal a desenvolver, ajuda no engajamento e desenvolvimento. Por favor, comenta aí. Você tem algum fundo da gestora? Você conhece esse fundo aqui, o HGRU? Você teria cotas dele? Você acha que ela é uma boa gestora? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu vou perguntar nos próximos vídeos, se eu lembrar. Eu tenho tido muitos pedidos para eu voltar a falar do setor infra e FIPE. Eu parei de estudar o setor, carece da minha parte um pouco mais de estudo, mas eu tenho tido muitos pedidos. Volta e meia alguém pede, volta e meia alguém pede. E aí, assim como eu resolvi ter um canal para falar só de Fiagros, caso eu tenha... eu vou começar a perguntar nos vídeos e eu quero ver a resposta de vocês aí nos comentários. Se eu perceber que tem muito pessoal pedindo, lógico que eu sei que a demanda por FIINFRA vai ser infinitamente menor do que Fiagros e até mesmo fundos imobiliários. Mas pode ser que eu crie um canal de FIINFRA para vocês, para falar exclusivamente de FIINFRA. E assim como lá no Fiagro eu falo de todos os Fiagros, que por enquanto o setor ainda está pequeno, a minha ideia é essa, falar de todos os FIINFRAs, mas desde que o FIINFRA tenha relatório gerencial. Então deixa o seu comentário aí, se vocês têm interesse de que eu comece a falar sobre FIINFRA, eu vou tentar estudar o setor e começar a trazer vídeos para vocês. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. O nosso objetivo é chegar a 15 mil inscritos agora o mais rápido possível e já estamos quase chegando a 13 mil. Nós temos também um clube de membros, se vocês quiserem nos apoiar aí, além de nos ajudar, vocês ainda têm benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então, muito obrigado aos últimos membros, a Ana, o César e o Luiz. Se vocês ainda não participam do grupo do Telegram, manda uma mensagem aí no YouTube que eu mando o link para vocês. O César, ele renovou o clube de membros e ainda fez um upgrade. Ele saiu de bronze para silver, então muito obrigado aí por ter renovado o clube de membros. Nós iniciamos o estudo para a certificação CEA. Se vocês quiserem nos apoiar aí, nos ajudar a tirar essa certificação, o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação que vocês quiserem fazer aí será muito, muito bem-vinda. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do Marcelo Aparecido. Ele falou: Amu, amigão, parabéns pelos vídeos. Então, muito obrigado aí pelo feedback, pessoal. Ele fala: aprendo muito com eles. Cara, venho te pedir com humildade, ó. Faz um vídeo do HGRU, por gentileza. Sucesso, você merece o céu. Então, muito, muito obrigado. Eu não tô conseguindo atender os pedidos de vocês, né, dos inscritos, muito rápido. Eu tô dando preferência para os membros, né? Esse é um dos benefícios de ser membro. Mas o que eu vou fazer essa semana e a próxima? Tá tendo muito vídeo com alguns pedidos, 2, 3, 4 pedidos. Então eu vou passar esses vídeos na frente dos outros e aí depois eu continuo atendendo. Não tem tanta coisa assim para eu tentar zerar, mas eu nunca zero. Quando eu tô quase zerando os pedidos dos inscritos, começa a chegar mais pedidos. Então vamos lá. O que a gente busca quando você compra um fundo imobiliário de tijolo? Pelo menos eu acho que é o que deveria se buscar. Que a cota valoriza, eu já expliquei lá no início do vídeo por quê, e esse fundo vem mostrando isso, e que os rendimentos também, eles cresçam. Se você observar vários fundos aí, ó, eu acabei de trazer um vídeo do BRCR, infelizmente esse fundo foi diminuir os dividendos. Infelizmente, eu trouxe do BBPO, também caiu os dividendos. Então, quando você vê um fundo que ele consegue valorizar a cotação e valorizar os rendimentos, teoricamente, esse é o movimento perfeito que a gente busca. Então, esse fundo, vamos pensar mais ou menos 70 centavos. Então, lá em 2018, o fundo estava entregando em média mais ou menos 70 centavos. 2019 manteve-se. Lembrando que 2019 e 2020 vem a situação pandêmica. O fundo mantém-se mais ou menos 70 centavos. Agora, durante o ano 2021, o fundo já melhora o patamar, provavelmente para algo em torno de 75 e tal. E, mais recentemente, o fundo conseguiu melhorar mais ainda e está aí estabilizado nesse patamar de 82 centavos. Além disso, a gestão ela tem feito um trabalho bem ativo e está vendendo muito imóvel com muito lucro. Então, esses imóveis vão começar a gerar, nos próximos semestres, na minha humilde opinião, esse tipo de movimento aqui, ó, de dividendos extraordinários. Ó. Então, no final do ano, vai ter um dividendo extraordinário, anota aí. E no próximo ano, pelo menos no próximo ano, vai ter 2 dividendos extraordinários aí.
no final no meio do ano e no final do semestre aí. Talvez tendo até por mais períodos aí. Porque eles estão vendendo muitas lojas que eles têm aí e com grande lucro. E essas lojas, eles já colocaram para receber parcelado mesmo. Então, esse é um ponto aí. Esse fundo já passou por 4 subscrições e a última subscrição foi lá no mês 10 de 2020. Aqui a gente vê os dividendos realmente entregues, ó, e aquilo que eu falei, ó, 72, depois 76, e agora o fundo estabilizou-se nesse patamar de 82 centavos, com esse dividendo extraordinário no meio do caminho aqui de 1,20, e no final do ano, acredito eu que o dividendo seja no mínimo de 1,20, mas podendo ser algo assim, 1,40, 1,50, sabe? Algo bem extraordinário mesmo. Aguardemos para ver se a gente acerta, mas assim, não é questão de acertar. Se ele está recebendo o pagamento dessas vendas, né? Então, é meio que já certo isso. Dia 31 de agosto, para pagar no dia 15 de setembro, o fundo anunciou 82 centavos. Na época, a cotação R$ 127,00, representa o yield de 0,64. O fundo vem com acumulado de 7,63 no último ano aí. Eu sou cotista desse fundo, já estou até antecipando isso. E qual a minha decisão para me posicionar no fundo? A minha decisão é desde que ele pague um bom yield. Antes dessa subida dos fundos de tijolos, o mínimo que eu aceitaria para me posicionar num fundo igual a esse seria 0,7. E esse fundo chegou a pagar 0,7. Porque a cotação estava baixa. Então ele estava entregando próximo de 0,7. Como a cotação começou a subir e o dividendo está estável, ora, o yield cai. Hoje, eu aceito receber 0,6. Mas, amor, por que você muda de visão? Ora, porque como a situação vai mudando de inflação, de aumento dos fundos de tijolos, diminuição de fundos de papel, se você não ajustar a sua realidade ao que o fundo tem capacidade de pagar, você nunca vai se posicionar. E para mim, hoje, um fundo desse me pagando 0,6, eu estou mais do que satisfeito. Então faz tempo que eu não faço o preço do cálculo do preço teto, tá? Esse preço teto aqui não é bem simplório, eu não estou fazendo fluxo de caixa descontado, fluxo futuro trazido a valor presente, não estou vendo taxa futura de NTNB colocada a um spread e você... Nada disso, é bem simplesinho mesmo. Qual o yield médio que ele está entregando hoje? Hoje eu vejo esse fundo de forma sustentável entregando 82 centavos. Lógico que tem parte dos não recorrentes aí, mas mesmo que isso acabe, em razão dos reajustes dos aluguéis, eu acredito que esse fundo consiga se manter sim a 82 centavos durante um bom período, ou até mais. Então vamos lá, eu vou pegar o 0,82, vou multiplicar por 100 e vou dividir pela taxa que é 0,6, que é o que eu quero receber. Ou seja, hoje o meu, tá? Isso não é o de vocês não, o meu preço teto por esse fundo, eu entro nele até R$ 136,00. Por isso que eu comprei ele para a carteira do canal. Eu aceito receber 0,6. Lógico que eu vejo que para tijolos eu não sou tão exigente como muitas pessoas são. E se você for num fundo com a qualidade que esse aqui tem e for exigir muito, não sei não, acho que você não vai conseguir alcançar isso, entende? Então, esse é o meu preço teto para esse fundo na atual realidade, tá? Então, enfim, é assim que eu faço. A gente vê aqui nesse slide que muitos institucionais têm posição no fundo. O HGFF aí, que é um fundo da própria casa, tem ali 1,4%, 1,04% das cotas. O Kizu com mais 0,64%. O SNFF com 0,61%. Ou seja, são posições bem consideráveis. Esses fundos têm uma posição considerável, tendo em vista que o HGRU é um fundo bilionário, né? Então tem bastante institucionais aí com posição bem interessante no fundo. Antes da gente ir à frente, eu tenho um canal secundário, a Mudicas, e o nosso grande objetivo é monetizar esse canal. Então nós precisamos chegar a 1.000 inscritos. Se você quiser nos ajudar, vá lá e se inscreva. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado e vão lá e se inscrevem. Mesmo que esse canal não seja do seu interesse, vá lá e dê essa força para nós, tá bom? Muito obrigado. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e vamos ver aqui o gestor comentando com a gente, ó. Nesse mês, o fundo apurou a receita de 17 milhões, ó, 0,94. Então, note que os 82 que eu falei são resultados, na minha opinião, sustentáveis. O que levou a um resultado de 79, o resultado foi impactado extraordinariamente pelo desconto retroativo concedido ao inquilino do imóvel Estácio. Desconto este que, caso não tivesse sido concedido, levaria o resultado por cota para os 82. O lucro da venda da parte da posição do KNCR, eles venderam, né? E lucro da parcela da venda da loja pernambucana, lucro da parcela da loja pernambucana de Caçador, de Beltrão, tal. E aí, ó, 1 centavo, 0,1 milhões, o que equivale a 0,01. A distribuição manteve-se no patamar de 82 centavos no mês de agosto, o que significa uma distribuição de 87% do resultado. Olha o tanto de resultado que está cruando aí, ó. Então,
vai ter um bom valor aí, na minha opinião, no final do ano aí. Ainda no mês de agosto, como descrito abaixo, foi assinado o compromisso de compra e venda do ativo Dutra 107 em Taubaté. Então eles estão vendendo, mas anunciaram compra aí, no valor de 68 milhões, equivalentes a 3.177 mil metros quadrados. Comentaremos com mais detalhes até de investimento quando a transação definitiva ocorrer. Aqui a gente vê todas as vendas que o fundo fez. Então ele fala, ó, conforme informado no relatório de abril de 2022, o time de gestão pretende vender 150 milhões e realizar aproximadamente 45 milhões de lucro, 30% de lucro. Desde o início da implementação dessa diretriz, o fundo vendeu 120 milhões. Ou seja, ainda tem mais algumas lojinhas para vender aí, né? Mas aí, 6 vezes 3, 18... 6 vezes 5, 30. Talvez aí umas 4 ou 5 lojas aí, tá? Dependendo do tamanho da loja. E aqui o que foi vendido, ó? Foi vendido essa pernambucana de batatais, 6 milhões. Deu uma TIR de 22%. O que é TIR, amor? Taxa interna de retorno. A taxa interna, essa TIR, ela representa também os dividendos, tá? Então, dividendos mais o lucro, 22%. E, segundo o laudo, seria apenas 18%, ó. Essa loja de Caçador, 27%. Segundo o laudo, seria 43%. Loja de Lorena, 29%. A loja de São Sebastião, 26%, 21%, 26%. Ó. Então, um altíssimo dividendo aí, né? E essa Mineirão, DMA aqui, que trouxe algo altíssimo, porque ele mal passou pelo fundo. Entrou e já saiu, sabe? Enfim. Aí ele fala, além das transações mencionadas acima, há outras lojas que estão sendo comercializadas em fase de exclusividade e diligência com potenciais compradores, que somam aproximadamente 54 milhões, perfazendo um lucro potencial de 16 milhões. Ou seja, deve até extrapolar os 150 milhões que estava planejado. Ó, 120 vai vender mais 154, né? Vamos à frente. Compra do Dutra 107 Taubaté. Então, olha só. Conforme o fato relevante do dia 26 de agosto, o fundo firmou contrato de compra e venda de cotas e outros avanços por meio do qual se comprometeu a adquirir a totalidade de cotas de um SPS, Sociedade de Propósito Específico, que detém 100% do empreendimento imobiliário denominado Dutra 107. Isso aqui vai ser uma loja da Leroy Merlin e outras. Não chega a ser um shopping, mas é um conglomerado de lojas lá dessa região. Ó, para 12 diferentes locatários. O ativo de varejo com 21 mil metros quadrados. O volume financeiro será de 68 milhões. E aí o que o fundo vai fazer? Ó, parcela da equity, 23 milhões. E uma parcela de um CRI, 44 milhões. Caso não ocorra a conclusão do CRI, ou sua colocação resulte em um volume inferior às obrigações, o fundo realizará o pagamento do montante total ou parcial referente à parcela do CRI com recursos próprios. Se não conseguir gerar o CRI e tal, pode ser que o fundo pague isso à vista. Até a conclusão do negócio, os vendedores do fundo empreenderão seus esforços para superar as condições precedentes previstas no QPA. Vamos à frente aí. O que eu acho interessante da Credit Suisse? Eles trazem uma previsão da alavancagem do fundo. Ó. Então, ó, como é que tá hoje? O fundo hoje, em 2022, está 4% alavancado. 2023 ainda vai continuar 4%. E o cronograma deles aqui, ó, 3.6, 3.3, 2.9. E aí a previsão é dele zerar essa alavancagem até 2032. E outro ponto que me chama a atenção do fundo é, isso aqui ele consegue pagar somente com o fluxo dele. Tá? Com o fluxo que ele vai recebendo, ele vai amortizando. Ele não precisa, teoricamente, fazer uma subscrição para ele pagar. Somente com 5% que ele não precisa distribuir, ele consegue ir amortizando e liquidando. Para mim, todos os fundos imobiliários que possuem alavancagem deveriam trazer um gráfico desse, ó, para você saber o que isso vai impactar ou não. Eu não trouxe o outro gráfico, que ele mostra até quanto que ele vai começar a pagar e amortizar ano a ano. Você passa a ter mês a mês, que seja, né? Ano a ano. E aí você passa a ter uma noção de se o fundo tem capacidade de pagar aquilo ou não. E ora, se ele não tem capacidade, aí ele tem que fazer alavancagem, né? Tem que fazer subscrição, né? Enfim, o fundo cobra de taxa 0,7%. Para gestão e administração, e mais 20% de performance do QCD 5,5% ao ano. Como isso aqui eu não sei calcular e é irrisório para mim, eu prefiro fazer esse tipo de cálculo. Eu venho aqui em agosto, vejo as despesas do fundo, ó, 2 milhões e 700, e vejo o que isso representa frente aos 17 milhões que o fundo receitou. Para mim, um ponto negativo do relatório deles é que eles não fazem um destrinchamento das despesas. Dificilmente todos esses 2 milhões e 700 aqui, ó, vão para o bolso do gestor. Então isso aqui para mim seria uma falha deles, eles deveriam abrir
e dizer o que realmente é taxa que vai para a gestão, sabe? Mas como eles não trazem, eu vou interpretar que é tudo para o bolso gestor, mas não é assim. Então, olha só, 2.702 vezes 100 dividido por 17.287. Então, no último mês, o fundo teve como taxa 15,63, dentro dos 15 que eu reputo ser aceitável, e tô tranquilo em relação a isso. Por quê? Porque não é tudo que vai para o bolso de gestão, como eu disse, né? O fundo receitou 12 milhões aí, ó, de aluguéis, mais 3 milhões e 600 de rendimentos imobiliários, mais 897 mil de ganho de capital. Total que ele recebeu 17 mil, tira as despesas, cai para 14.500 e ele distribuiu 15 mil. Ou seja, ele até usou um pouquinho mais do que ele teria capacidade. Contudo, ó, em julho, ele teve 20 mil de resultado e distribuiu 15. Ó. No ano de 2022, ele teve 130 milhões de resultado e distribuiu 125. Tem 5 milhões aqui sobrando, gente. 5 milhões. Se 15 milhões aqui ó, corresponde a 82, 5 milhões, que é um terço disso, a gente vai pegar 82 dividido por 3, né? Então aí tem aí mais ou menos algo em torno de 27 centavos aí acumulados a distribuir. E nos últimos 12 meses, ele tem ali ó, 187 milhões e distribuiu 179. Então tem mais valor ainda a distribuir. Aí aqui já aumenta, ao invés de 5 milhões, já aumenta para, sei lá, algo em torno de 8 milhões, pouco mais de 8 milhões. Então tem um bom recurso a distribuir aí, como eu disse, e acredito que até o final do ano ele tem a capacidade de distribuir entre 1,20 e 1,50 aí com a despesa extraordinária. Eu não vou fazer o cálculo aqui, mas se a gente pegar os últimos... Deixa eu fazer, né? Não vou fazer, mas vou fazer. Vamos calcular aqui nos últimos 12 meses, ó. 26.990, que eu vou arredondar para 27 vezes 100, dividido por 214. Então, nos últimos 12 meses, as despesas caem para 12,61. Lembrando que nem tudo deve ir para o bolso da gestão aí. Continuando aqui, a gente vê a composição hoje do patrimônio do fundo. Ó. O fundo tem 1.776 bilhões em imóveis. Ele tem uma participação no SPVJ, que também tem diversos outros ativos do setor de varejo, 277 milhões. Ele tem 85 milhões em FIIs. Isso aqui, se ele quiser, ele pode desfazer e virar liquidez, tá? Ele tem CRIs, mais 128 milhões. Se ele quiser, ele pode vender isso aqui e fazer liquidez. Olha o tanto que ele tem em dinheiro e liquidez aqui, ó, 200 milhões. Ele tem mais 77 milhões em renda fixa. Tem 6 milhões em dinheiro a receber. E aí são as despesas do fundo. Ó. Tem que pagar 7 milhões. Provavelmente, às vezes, é rendimento ou coisas nesse sentido. E ele tem 154 milhões de alavancagem. Mas, como a gente viu, só nisso aqui, ó, ele tem dinheiro suficiente para liquidar essa alavancagem no momento que ele quiser. Então vamos ver o que 154 milhões representa frente ao total que o fundo possui aí. Para a gente ver o total da alavancagem do fundo. Eu vou somar 154 com o 2.188. Então o total do fundo, ó, 2.342. Então 154 vezes 100 dividido por 2.342. O que isso significa? Que a alavancagem do fundo está em 6,57%. Até 30% eu acho aceitável e saudável. Continuando, ó. Aqui a gente vê que o fundo não tem vacância, está 100% locado. E ele ainda tem um peso interessante no setor educacional. Hoje o setor educacional corresponde à maior parte dos rendimentos do fundo. E o restante dos rendimentos vem do setor aí de varejo. Acredito eu que no passar dos anos, esse fundo vai se expor cada vez mais ao setor de varejo aí. O Vale, sei lá como é que chama isso, 12,4 anos é o prazo médio dos contratos do fundo. Não tem nada vencendo tão perto, porque ele tem muitos contratos atípicos e só vai começar a vencer a partir de 2026. Então até 2025, bastante tranquilidade. E a partir de 2026 começa um ano de atenção para a gente saber como é que vai ser essas recomposições e tal, coisas nesse sentido. Revisionais, teve um pouco esse ano, por isso que eu falei para vocês que eu acho que o fundo consegue se segurar, sabe? 2023 vai ter mais um pouquinho de revisional, e aí vai entrar bastante revisional em 2024, ó, 14%, com grande chance de ter um bom aumento dos aluguéis aí nesse período. 2025 não tem revisional, e aí em 2026, 83% do fundo pode sofrer revisionais aí também, talvez elevando bastante o rendimento do fundo nesse período aí. Aqui a gente vê que a maioria do portfólio do fundo é indexado a IPCA, tá? 92% e apenas 7% a IGPM. E os meses quando acontecem os reajustes. 82% dos contratos do fundo é atípico, o que inicialmente traz muita segurança, mas lá em 2026, quando começar a vencer esses contratos, aí isso pode trazer alguma conturbação lá no período, né? 18% são contratos típicos.
Como dito anteriormente, setor educacional hoje, 29% do peso do fundo. Setor de varejo vestuário, de roupas, né? 23%. Varejo alimentício, 48%. Sendo que o SPVJ está aqui dentro desses, né? Tá? Então, enfim. Varejo vestuário pernambucanas, varejo alimentício, provavelmente aí, as lojas do... Se eu não me engano, é Açaí, se eu não me engano. O que acontece? Em um vídeo anterior... Lá naqueles de top 20 e tal do setor, eu havia dito que o fundo tem apenas 18 imóveis. Qual foi o cálculo que eu fiz na época? Eu fui lá em todos os imóveis que o fundo tem e fui contando. E esse aqui, ó, que aparece lá no relatório gerencial, eu contei como um. Só que o que acontece? Só de lojas pernambucanas, o fundo tem 58 lojas. Então ele tem muito imóvel, ele tem mais de 80 e tantos quando eu fiz o último cálculo. Então eu me equivoquei nessa quantidade de imóveis que o fundo possui. E ele tem mais de 80. Só que, apesar de ter muitos imóveis, esse fundo aqui vai entrar mais ou menos igual o RBVA, por exemplo. Igual o TRX, por exemplo. Tem muitos imóveis, mas são poucos inquilinos. Então ele tem uma alta concentração a poucos inquilinos. E aí sim, isso de uma certa forma é um certo risco que o fundo possui. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HGRU são somente essas informações. Eu gostaria de pedir humildemente, vá lá no nosso canal secundário Amo Dicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a mil inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que ajudam. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você gostou do que você viu? Você gostou desse fundo imobiliário? Para mim é um dos melhores do setor. Tenho ele, lógico que ele vai render menos porque ele é mais seguro, apesar desses riscos de concentração no setor educacional, há poucos inquilinos, mas eu estou bem tranquilo e satisfeito, acho que a gestão faz um ótimo trabalho nele aí. Sou cotista dele tanto na minha carteira pública quanto na fechada e estou totalmente tranquilo com ele. Esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo. Ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Inscreva-se no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Já estamos com quase 13 mil. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Muito obrigado a todos os membros aí do canal. Se vocês quiserem nos ajudar a tirar a certificação CEA ou investir na carteira pública do canal, o Pix do canal muinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito, muito bem-vindo. Tá aí Marcelo Aparecido. Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha agregado, trazido algum conhecimento, alguma informação, né? Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo, inclusive com todos os imóveis que o fundo possui. Agradeço de coração a todos vocês, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.